Olá, novamente aqui é o professor César Nunes e esse é o segundo vídeo preparatório do nosso curso de filosofia promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Promoção dos Direitos Humanos em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas Paideia da Unicamp, o qual eu tenho a honra de ser o coordenador geral. Nós estamos realizando nesse período de luta contra a pandemia da Covid-19, uma imersão na filosofia. E nós fizemos um primeiro vídeo destacando a mitologia e destacando a disputa que a mitologia revela entre dois deuses do panteão grego, o deus Poseidon, deus do mar, e a deusa Palas Atená, ou Atenas, na nossa língua portuguesa, que ganhou a disputa entre os deuses, sendo a patrona, sendo aquela deusa que abençoaria a cidade e a cidade dedicaria a ela a sua gente, a sua cultura e um templo fundamental, que é o templo sobre a Acrópole, o Pártenon, o templo da deusa virgem, como nós explicamos no primeiro vídeo. Esse segundo vídeo, também preparatório, é para sensibilizar e chamar a sua atenção para a aula que será sobre a cidade de Atenas, sobre o processo político original que Atenas viveu a partir do século V a.C., com as reformas todas produzidas por Solon e depois a cristalização de Péricles, dois governantes fundamentais para a cidade de Atenas. A partir de um período no qual Atenas liderou as cidades todas daquela região para segurar a invasão dos persas, a cidade de Atenas, que não era uma cidade militarmente importante, era sim estrategicamente importante. Ela lidera o conjunto de novas cidades para conter a invasão persa. A famosa Confederação de Delos. E a partir dessa confederação, a cidade de Atenas recebe as melhores chamadas lideranças militares, os jovens e tributos. E tão logo os persas são vencidos, são expulsos e têm outros interesses, a Confederação de Delos quer se dissolver e Atenas acaba tendo uma posição muito curiosa. Ela mantém e obriga as demais cidades a pagar-lhes tributos e é com essa, entre outras razões, que se explica a primazia econômica de Atenas. Uma cidade que enriquece, que organiza a produção, baseada na escravidão ou na escravatura antiga. Então nós vamos fazer uma aula para explicitar as causas da hegemonia, do poder de Atenas sobre as demais cidades. Não é pelo espírito grego, como quer o Hegel, não é pelo milagre grego, como querem alguns filósofos. São a partir das relações econômicas e militares que nós vamos entender. E nesse período chamado clássico da Grécia, que se entrevê entre o século IV, III e II a.C., nós vamos ver triunfar um projeto político conhecido pela palavrinha grega polis. Polis, tecnicamente, significaria cidade, mas é mais do que cidade. É uma atmosfera política, é uma concepção de direito, de cidadania, de cultura que os gregos inventam. É o primeiro sistema de governo não monárquico, centrado agora num colegiado de homens livres, que não se explicam como senhores a partir de um sangue superior ou de uma origem divina. Se explicam por um novo pacto entre os iguais, uma classe dominante, a aristocracia. Aristos em grego significa os melhores, as classes nobres. A aristocracia define um governo centrado no sufrágio da vontade de todos. Essa democracia
é o berço da filosofia, pois a partir da democracia ateniense é preciso criar uma outra compreensão de mundo que não aquela chamada arcaica, chamada antiga, que era a compreensão do mundo dada pelos poetas, por Homero, por Hesíodo e dada então pela mitologia, que tudo justificava, que tudo explicava e que tudo ao mesmo tempo legitimava. Agora não. Agora é preciso uma legitimidade de um novo trunfo que a cidade de Atenas estabelece, da razão, do discurso, da disputa política. E agora muda-se completamente a chamada atmosfera cultural, espiritual daquela cidade, daquele universo. Então, o ideal de justiça e o ideal de valor agora já não é o soldado bravo que luta na guerra, que mata e que volta coberto de heroísmo para a cidade. O novo soldado é o soldado da palavra, é aquele que argumenta, é aquele que agora na praça com os demais faz triunfar os seus argumentos. O debate agora é na retórica, o debate agora é na lógica, o debate agora é na palavra. Então nós vamos ter uma filosofia como um conhecimento inovador, um conhecimento diferenciado que agora explicará a nova ordem do mundo, já não mais a ordem mitológica, predominantemente rural ou de pequenas cidades-estados, né? Agora um novo projeto político para a humanidade como um todo. Então nós vamos ver o nascimento da democracia e o nascimento da filosofia ateniense. Já tínhamos antes uma filosofia em diversas cidades, mas não em Atenas. As cidades da Jônia, da atual Itália, hoje a Turquia, a filosofia, quando chega em Atenas, muda de objeto. Os demais filósofos perguntavam qual era o princípio que deu origem ao mundo. O princípio material, físico. Alguns disseram a água, o fogo, a terra, o ar. Alguns inventaram palavras. Demócrito inventou a palavra átomo, né? Nós vamos, aquilo que não pode ser dividido, apeiron. Mas a preocupação é com o princípio material. Agora, caríssimos e caríssimas, a preocupação não é mais com o princípio biológico, material, físico, é com o princípio ético, com o princípio político, o princípio transcendente, o que é que fundamenta, o que é a base da sociedade, o que é o ser humano para que eu o eduque, o que é o ser humano para que eu crie valores sobre ele, o que é o ser humano para que eu o ensine a pensar bem, o que é o ser humano para que eu o ensine a falar bem, o que é o ser humano para ser agora um atleta da palavra, para ser agora um militante dos argumentos. A filosofia representa, portanto, o novo saber da nova ordem política, a polis, a democracia. Agora, caríssimos, nós vamos visitar Sócrates, o primeiro paradigma de filósofo. Um homem pobre, não era da aristocracia, foi soldado, lutou na guerra e depois criou praticamente o conceito de filosofia no Ocidente. O aluno dele, que o seguiu por quase 20 anos, Platão, um homem rico, de famílias nobres, que tinha ancestralidade com os primeiros reis de Atenas, que tinha entre seus familiares alguns dos generais que governaram no período dos 30 tiranos, um homem inteligentíssimo, ao qual tenho me dedicado há 30 anos a estudar Platão. E vamos estudar também Aristóteles, um estrangeiro que veio do norte, que tinha um sotaque diferente e que criou uma escola num lugar mais pobre, porque Platão fez a escola no alto para a elite, para a aristocracia daquele momento. Aristóteles vai fazer uma escola mais pobre, sobretudo frequentada por quem vinha da Macedônia, do norte da Grécia daquele momento. Nós vamos estudar esses filósofos,
Vamos estudar o fenômeno dos sofistas, um grupo que pretendia uma nova educação. E aí a gente vai cair no terceiro ponto dessa nossa reflexão: a invenção da escola, a invenção de um novo paradigma da sobrevivência das classes dominantes. É preciso aprender a ler e escrever para entender as leis votadas, para debater o que se escreve, para reconhecer o que foi acordado na praça, na ágora. Então são três coisas que nós vamos aprender nesse curso: o nascimento da polis, a invenção da filosofia e a criação da escola, a escola do alfabeto. Alfa, beta, iota, kappa, lambda, xi, rho, psi, são as primeiras palavras do alfabeto grego. Então o alfabeto é exatamente isso, é ensinar letra por letra, consoante por consoante. Era uma escola preparatória para as classes dominantes de Atenas. Então venha comigo, você pode se inscrever, as vagas estão abertas e o endereço está aqui agora na explicitação desse vídeo. É o www.inppdh.com.br. Inscreva-se ali. Não são muitas as vagas que estão sobrando. Eu quero que você esteja comigo. Nós vamos fazer uma viagem, uma imersão no pensamento filosófico, nas belas paisagens arquitetônicas e culturais de Atenas. E nesse período que nós estamos vivendo, nós sabemos, nós não podemos deixar fechar a nossa mente, o nosso coração e a nossa esperança no mundo e numa sociedade melhor.